Essa semana eu passei por uma experiência que eu quero compartilhar com vocês. Estive em São José do Rio Pardo, com o Dr. Hernani, que fez uma cirurgia no meu olho direito. E mais do que isso, ele está preocupadíssimo, e ele vai compartilhar também com vocês. Ele está preocupadíssimo com vários problemas que temos que enfrentar nesses novos tempos, crianças, adultos, terceira idade, todo mundo. Então fique ligado nos recados e nas dicas que ele tem para vocês. Bom, o ano começou, a volta às aulas se aproxima, é época da gente cuidar da saúde das crianças e já aproveitar o embalo e cuidar da nossa saúde também. E hoje a pauta é saúde dos olhos e sobre esse assunto a gente está aqui em São José do Rio Pardo para falar com o Dr. Hernani. Doutor, obrigado por nos receber. E hoje, quais são as especialidades aqui da Clínica dos Olhos? Então, quando a gente fala em olhos, são várias especialidades. Aqui a gente praticamente faz tudo, né? A gente tem a parte anterior do olho, que é a córnea, certo? Tem a câmara anterior e a catarata, né? O cristalino. Então isso é uma parte anterior. E tem o segmento posterior, que é a retina, tá? Temos estrabismo, né? E vícios de refração, que são as pessoas que têm miopia, hipermetropia, né? Então, praticamente, a gente abrange tudo, né? E hoje, quais são os principais motivos que uma pessoa procura o oftalmo? Então, é interessante, né? Com o advento do celular e dos computadores, aquelas pessoas que iriam procurar a gente com 17 anos, porque estava na fase de pré-vestibular e tem que estudar. Então, o que acontece? Eles anteciparam. Hoje a molecada mexe muito com celular e computador e tablet. O que vai acontecer? Eles estão vindo com 7 anos, com 5 anos, 7, 8. Aquilo que iria acontecer, antecipa. Então, eles estão vindo aqui e estão ficando muito míope, que é uma coisa que a gente viu de interessante. Eles estão ficando muito míope, né? Isso, e outra coisa, os mais velhos que usavam... E a miopia geralmente começa com 11, 12 anos. O que é a miopia? Miopia é o tamanho do olho um pouco aumentado, certo? Então, é a mesma coisa de eu te falar assim, não é uma doença a miopia. Ele é um olho um pouco maior. É a mesma coisa de eu falar assim para você, você usa 38 e eu 44. Quer dizer, nós não somos, nem eu sou anormal, nem você é anormal. Entendeu? Nós temos o quê? Nós temos uma diferença de tamanho de pé. Então, a mesma coisa do olho. O olho vai crescendo, cresce um pouquinho a mais do que devia, já se torna míope, certo? E a imagem não vai formar na retina, vai formar antes, né? Certo. Duas doenças que a gente ouve muito as pessoas falarem, catarata e o pterígio. O que são elas e existe alguma forma de tratar ou é só cirurgia? Então, a catarata, antigamente, o que acontecia? Como elas eram feitas e tinham muito problema no pós-operatório, as pessoas perdiam os olhos porque tinha que fazer repouso, não eram essas técnicas que hoje tem, de simplesmente ir lá, destruir só o cristalino, deixar a cápsula e tal. Então, a gente operava e tinha muito vício de perda de olhos. Então, o que aconteceu? Então, a gente só operava quando estava estritamente madura, né? Hoje, com o advento dessas técnicas novas, o que acontece é que a gente está operando as pessoas para elas não se tornarem inválidas. Antes a gente operava aquelas pessoas que estavam inválidas, para recuperar a vida, né? E hoje não, hoje a gente está fazendo com que as pessoas, para não se tornarem inválidas e ficarem inseguras, você já começa a operar eles, porque o sucesso da cirurgia de catarata, seja aqui ou seja em qualquer lugar, é muito grande, né? Certo. E hoje... O pterígio é uma pelinha, uma membrana que invade a córnea. Então, você tem a córnea, certo? O cristalino, o cristalino é aqui que dá a catarata. Então, isso aqui fica dessa cor. Aí você tira, certo? Só que hoje, isso aqui é uma catarata hipermadura, quer dizer, antes tirava dessa maneira, só a hora que estava dessa maneira que tirava e operava. Hoje não, hoje se ela já tiver uma nébula assim, ou uma nébula na periferia, você já tira ela, porque você vai deixar a pessoa ficar insegura, certo? Então hoje você já faz a cirurgia mais antecipada. Segunda coisa
o pterígio, ele vem na córnea, isso é a córnea. Então, ele invade, essa parte branca invade a cor dos olhos, vamos falar assim, só para você entender mais praticamente. Ele invade e forma uma membrana. Então, essa membrana, ela não pode chegar nesse eixo visual, que é a pupila. Então, se ela começar a chegar aqui, o que vai acontecer? Você vai ter uma distorção e um vício de erro de refração que não é teu. Então, às vezes, você está usando um óculos que nem consegue ser seu, porque é muita dificuldade, muito difícil a graduação. Então, você tira isso aqui, né? Você tira hoje e você, a hora que você opera, você, ao invés de unir a conjuntiva, você implanta uma conjuntiva ou autógena, que é sua, ou você adquire comercialmente e põe ela aqui. É isso aí. O senhor disse anteriormente que os problemas oculares estão antecedendo por causa do celular e outros motivos. E há pessoas também que deixam para depois. Quando a pessoa deve procurar um oculista? Gostaria que o senhor deixasse esse recado para a gente encerrar. Essa moçada nova vai ter que começar a vir, assim, depois de 4, 5 anos, já começa a ter que vir nos médicos, né? Por quê? Porque eles leem muito, a imagem atrai a gente, né? A imagem, o tablet e tal, atrai muita gente. Então, quando vê que a criança põe muito perto ou muito longe, ou está embaçado, reclama de alguma coisa, o professor, por exemplo, o professor está lá dando aula, ele não está aprendendo direito, às vezes não é que o aluno tem uma deficiência, ele tem uma deficiência visual, às vezes, e não aprende porque, às vezes, não consegue assimilar aquilo lá, porque a imagem, o olho, transmite tudo que você quer, né? Quer dizer, você a capta rápido e aguarda, né? Doutor, nós falamos então das crianças, adolescentes, mas quando a idade avança, depois dos 40, digamos assim, quais são os cuidados que as pessoas devem ter? Então, eu acho que as pessoas depois de 40 têm que consultar, assim, mais metodicamente o oftalmologista. Por quê? Porque, na verdade, algumas coisas acontecem com o cristalino, acontecem com a córnea, e que vão se deteriorando, certo? E não é simplesmente ir lá para fazer um óculos ou para você resolver alguma, assim, uma coisa que você está sentindo. Então, acho que ele tem que procurar mais, por quê? Porque você pode ter algum antecedente familiar, alguma coisa na família, ou que você já começou a apresentar e que você também não percebeu. Então, os olhos, a gente fala para a gente também que a gente está precisando, né, de cuidados. Então, é interessante, depois dos 40 também, procurar sempre, periodicamente, o médico. É isso aí, não importa então a idade. Sempre que aparecer um sinal, é importante procurar o profissional da oftalmologia. Sim, eu acho que a gente deve, desde a idade tênue, mas eu acho que depois dos 20 também tem que procurar o médico, olhar o que tem, porque tem doenças sorrateiras, como glaucoma, certo? Ou como outras degenerações que a gente não